Bem-vindos a mais uma conversa sobre Gênesis. Hoje, o capítulo 26. A gente começa com um cenário meio tenso, fome na terra. E isso força Isaac, sabe, o herdeiro da promessa, a se mover. Exato. Ele vai para Gerar, que era a terra dos filisteus, governada por Abimeleque. É interessante como isso espelha, né, a jornada do pai dele, Abraão. Uhum. Hoje, a nossa ideia é mergulhar nessa fase da vida de Isaac. Vamos usar como base as notas e os textos de duas bíblias de estudo, a Holman e a Nova Almeida Atualizada. Queremos entender como ele lidou com o medo, com os conflitos, principalmente por causa de água, né? E como ele viu Deus confirmando a aliança ali, no meio de tudo isso. Certo. E logo de cara o capítulo já traz uma intervenção divina, assim, fundamental. Isaac está indo, talvez já pensando, vou pro Egito, né? Como Abraão fez. O caminho mais óbvio, talvez. Mas Deus aparece e fala, não desce pro Egito. Fica aqui nessa terra que eu vou te mostrar. É uma ordem clara que muda a rota dele, diferente do que o pai tinha feito antes. Que interessante essa correção de rumo logo no início. E junto com essa ordem, imagino que vem um reforço da promessa, certo? Exatamente. Deus reafirma a aliança abraâmica com Isaac. E é sempre bom lembrar o que era essa aliança, né? Descendência numerosa, tipo as estrelas, a posse daquela terra específica. E o ponto-chave, por meio dessa linhagem, todas as nações seriam abençoadas. Aquela promessa central. Isso. E Gênesis 26, ali nos versículos 2 a 5, deixa bem claro, essa benção contínua está ligada à obediência. Até cita o exemplo de Abraão, que guardou os mandamentos. Então a responsabilidade agora está com Isaac. Ok, então Isaac obedece, fica em Gerar, mas, olha só, logo aparece uma situação que parece um déjà vu total da história de Abraão. Pois é. Ele olha para Rebeca, a esposa, e bate aquele medo. Medo de morrer por causa dela, porque ela era muito bonita. E a solução? A mesma do pai. Diz que ela é irmã dele. É difícil de acreditar nessa repetição. É muito notável, né? Mostra como certos medos e talvez certas estratégias podem ficar meio que na família. Será que foi uma lição que não ficou bem aprendida? Ou ele pensou, bom, funcionou pro meu pai, vou tentar? Fica a dúvida, né? De qualquer forma, revela essa tensão, sabe? Entre a promessa de Deus proteger e o medo humano, que é muito real. E como é que descobrem essa meia-verdade dele? A descoberta vem pelo próprio rei, Abimeleque, e de um jeito quase pitoresco. O texto diz que ele estava olhando pela janela e viu Isaac acariciando Rebeca. Acariciando? A nota da Roma até comenta que a palavra hebraica usada ali, metzashek, pode indicar uma intimidade, uma brincadeira a mais. De casal, sabe? Algo que denunciava na hora que não eram irmão e irmã. Imagina a cena. Abimeleque deve ter ficado uma fera. Sim, e a bronca dele é direta. Que é isso que você fez com a gente? Alguém do povo podia ter se deitado com sua mulher e você traria culpa sobre nós. Tem uma ironia forte aí, né? O rei pagão dando lição de moral no patriarca. Nossa. Mas apesar da bronca, Abimeleque age corretamente. Ele dá uma ordem pública, ninguém toca no casal, sob pena de morte. É um paradoxo, né? A falha de Isaac acaba gerando uma proteção oficial para eles. Apesar desse tropeço inicial do Isaac, o capítulo dá uma virada surpreendente. Vem uma prosperidade, assim, absurda. É verdade. Mesmo com fome na região, Isaac resolve semear ali em Gerar. E a colheita, 100 vezes mais. Naquele ano, fora os rebanhos, gados, servos, ele fica riquíssimo. Chega a incomodar. Gênesis 26, versículo 12, diz que foi porque o Senhor o abençoou. É a promessa se mostrando de forma muito concreta, sabe? Quase desafiadora no meio daquela escassez toda. Mas essa benção tão óbvia tem um efeito colateral. Humano, né? A inveja. O versículo 14 é direto. Os filisteus o invejavam.
Aquela prosperidade toda que vinha de Deus, em vez de gerar admiração, gerou ressentimento ali nos vizinhos. E essa inveja não demora para virar hostilidade mesmo. Os filisteus começam a fazer uma coisa horrível: entulhar os poços que os servos de Abrão tinham cavado antes. Ah, isso é grave. Isso não é só vandalismo, né? É um ataque direto à sobrevivência dele, dos rebanhos. Com certeza. Numa terra seca como aquela, a água é tudo. É vida, é poder, é direito de estar ali. Destruir poço era quase uma declaração de guerra econômica e social. A tensão aumenta tanto que o próprio Abimeleque, talvez pressionado pelo povo dele ou com medo mesmo do poder do Isaac, pede para ele ir embora. Vai embora daqui porque você ficou muito mais poderoso que nós. Que virada, hein, da proteção inicial para essa expulsão meio velada. É uma mudança e tanto. Isaac então sai, vai para o Vale de Gerar. Mas ele não se entrega. Começa o trabalho duro de desentulhar os poços antigos do pai dele. E o texto faz questão de dizer que ele restaura os nomes originais que Abraão tinha dado. Isso parece ter um peso simbólico, né? Tem e muito. Reabrir os poços era prático, claro, mas botar os nomes de volta era um jeito de dizer: essa história é minha também, essa herança é minha. Era reivindicar a continuidade da promessa ali naquele lugar. Ele está literalmente desenterrando o passado para poder ter um futuro ali. Só que a paz ainda não tinha chegado. Os servos de Isaac cavam um poço novo e encontram água viva. Mas os pastores de Gerar chegam na hora e dizem: essa água é nossa. Que frustração, hein? Imagina o esforço. Encontrar a água e ter que brigar por ela. Deve ter sido desgastante demais. Isaac chama esse poço de Ezeque, que quer dizer contenda. O nome já diz tudo, né? Totalmente. Mas eles não desistem. Cavam outro poço. E a mesma coisa. Mais briga. Isaac chama esse de Sitna, algo como inimizade, acusação. Os nomes vão contando a história dessa tensão toda. É um ciclo que desgasta, trabalha, acha, briga. Mas aí alguma coisa muda. Eles cavam um terceiro poço. E dessa vez, nada. Nenhuma briga. Dá para sentir o alívio na leitura. E Isaac percebe isso na hora. Ele chama o poço de Rehobote. E explica: porque agora o Senhor nos deu um lugar amplo e a gente vai prosperar na terra. Rehobote é isso: lugares amplos, alargamento. Finalmente. É saído daquela sensação de aperto, de conflito, para um espaço de respiro, sabe? E ele atribui isso direto a Deus. Esses nomes dos poços, eles mapeiam a jornada do Isaac: contenda, inimizade e, finalmente, alargamento divino. Com esse espaço conquistado lá em Rehobote, Isaac sobe para Berseba, um lugar que já era importante na história de Abraão, né? Sim, muito importante. E lá parece que a conexão com Deus fica ainda mais forte. Fica. Em Berseba, Deus aparece para Isaac de noite. Uma teofania mesmo. E a mensagem é de puro encorajamento, de reafirmação. Eu sou o Deus de Abraão, seu pai. Não tenha medo porque eu estou com você. Vou te abençoar e multiplicar sua descendência por amor a Abraão, meu servo. Nossa, que forte. É Deus reforçando tudo. Quem ele é, que ele está junto, a promessa. E sempre conectando com Abraão, com a origem de tudo. E como Isaac reage a uma experiência dessas? A resposta dele é bem completa. Mostra um compromisso renovado ali. Primeiro, ele constrói um altar, ato de adoração. Certo. Segundo, ele invoca o nome do Senhor, oração, dependência. Terceiro, ele arma a tenda dele ali, tipo, vou ficar aqui, esse é o meu lugar. Se estabelecendo mesmo. Exato. E quarto, os servos dele começam a cavar outro poço ali mesmo, um ato de fé na provisão futura de Deus. Então é adoração, oração, moradia e trabalho tudo junto, respondendo à palavra que ele recebeu. E enquanto Isaac está lá se estabelecendo em Berseba, acontece essa reviravolta diplomática. Abimeleque, o mesmo rei que tinha pedido para ele sair por ser poderoso demais, Pois é. aparece para fazer uma visita. E não vem sozinho. Não vem. Ele traz Alzate, que era um conselheiro, e ficou o comandante do exército. É curioso esse nome, ficou, né? Porque era o mesmo nome do comandante do Abimeleque lá na época de Abraão. Verdade. É. As bíblias de estudo até comentam que talvez fosse um título militar, sabe?
Ou um nome comum naquela família real, naquele clã, faz sentido. E Isaac, claro, recebe eles meio desconfiado. A pergunta dele é na lata. Ué, por que vocês vieram aqui se vocês me odeiam e me expulsaram? Ele não esqueceu o que passou. Não tinha como esquecer, mas a resposta de Abimeleque é talvez o ponto de virada de todo esse capítulo. Ele fala: vimos claramente que o Senhor está com você. Não é mais sobre o poder do Isaac em si, mas de onde vem esse poder. É o reconhecimento de que Deus estava com ele. E isso vindo de quem antes sentiu inveja e expulsou é gigantesco. Eles perceberam que brigar com Isaac era de alguma forma brigar com o favor de Deus que estava sobre ele. Que mudança de perspectiva. O que antes era motivo para ter medo e expulsar, agora é a razão para buscar paz. Exatamente. Aí eles propõem um juramento, uma aliança, um tratado de não agressão mútua. Pedem que Isaac jure não fazer mal a eles, assim como eles dizem que não fizeram mal a Isaac. O que é uma versão um pouco generosa da história, né? Pensando nos poços entulhados. Um pouco. Mas faz parte da diplomacia, né? E terminam com uma declaração forte: você agora é o bendito do Senhor. Aquele que foi expulso por ser poderoso é agora reconhecido como abençoado por Deus, e por isso vale a pena ter paz com ele. E Isaac aceita? Como ele reage? Ele aceita, mostra sabedoria, talvez até um alívio, né? Ele oferece um banquete para eles, que era o jeito tradicional de selar acordos, mostrar boa vontade. Comem e bebem juntos, de manhã fazem os juramentos, depois Isaac se despede deles e eles vão embora em paz. O conflito deu lugar à diplomacia. E a história ainda conecta esse pacto com a água de novo, né? No mesmo dia que Abimeleque vai embora, os servos de Isaac que estavam cavando aquele poço em Berseba acham água. Que timing! Exato. Saem correndo para contar. Achamos água. Aí Isaac chama o poço de Sibá. Esse nome tem um jogo de palavras em hebraico. Pode vir de Shevuá, que é juramento, ou de Sheva, que é 7, talvez pelo acordo ou algum costume local. Entendi. E por causa desse poço do juramento, o lugar ficou conhecido como Berseba, Poço do Juramento ou Poço dos 7. O nome da cidade acabou marcando para sempre essa aliança e a provisão de água que chegaram juntas naquele dia. Parece um final feliz, né? Isaac estabelecido, em paz com os vizinhos, com a bênção de Deus confirmada. Mas o capítulo não termina aí. Os últimos 2 versículos jogam uma sombrinha. Sim, é um final meio agridoce. O texto muda o foco e informa que Esaú, filho de Isaac, com 40 anos, casou com 2 mulheres heteias, Judite e Basemate. Os heteus eram cananeus, né? Fora da linhagem da aliança. E qual foi a consequência disso para a família? O versículo 35 é curto e grosso. Essas mulheres se tornaram a amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. Não era só uma questão cultural, sabe? Ou de não se dar bem com as noras. Essas uniões eram uma ameaça à identidade religiosa da família, ao propósito da aliança. Se misturar com povos que adoravam outros deuses colocava em risco a fé, a transmissão da promessa. Essa amargura já anuncia as tensões que viriam depois, né? A briga pela bênção, a rivalidade Esaú e Jacó, o futuro da linhagem. O capítulo termina com paz externa, mas com uma sementinha de conflito dentro de casa. Então, fazendo um balanço desse capítulo 26, a gente vê um Isaac bem complexo, dependente de Deus, super abençoado, mas também com medo, repetindo erros do pai. Uma figura bem humana. Sim, ele enfrenta conflitos sérios por coisas básicas como água, mas ele persevera. A jornada dele vai da briga da inimizade, Ezeque, Sitna, pro alívio, pro espaço Reobote, e culmina na paz e no reconhecimento lá em Berseba. E no fundo, o que mais se destaca é a fidelidade de Deus com a aliança dele. Mesmo conforme, com hostilidade, com as falhas do próprio Isaac, Deus protege, guia, reafirma as promessas e cumpre tudo de um jeito muito visível. A prosperidade, a paz no final, não são só conquistas humanas. São apresentadas como presentes da graça de Deus, dando continuidade à história que começou lá com Abraão. Deus usando pessoas imperfeitas para cumprir os planos perfeitos dele. E fica uma reflexão, né?
Isaac reabrindo os poços do pai, enfrentando problemas parecidos no mesmo lugar com um rei de nome igual. Até que ponto a nossa vida repete desafios e bênçãos das gerações anteriores? A gente está meio que fadado a cavar os mesmos poços, enfrentar as mesmas brigas. E por outro lado, o que essa teimosia do Isaac em cavar, mesmo quando entulhavam tudo, mesmo quando brigavam pela água, o que isso diz sobre não desistir de buscar aquilo que nos sustenta, seja água, seja outra coisa material, emocional, espiritual? Uma boa pergunta para a gente pensar.